Bombou na internet, melhor dizendo, ainda está bombando aí nas redes sociais, no noticiário, a notícia de um ministro do Tribunal de Contas da União, um ministro chamado Augusto Nardes, que vazou um áudio dele conversando com um colega empresário do agronegócio, e esse áudio tem um teor extremamente grave, porque é um áudio que ele defende, na verdade, um golpe. Ele defende um golpe, e ele diz que entre os militares, né, já estão se organizando, né, na caserna, chamada caserna, né, já está se organizando a possibilidade aí de uma intervenção por parte dos militares, pelo menos é o teor da conversa dele, né, com um colega do áudio. Então é um áudio muito grave, né? É um áudio muito grave. Diante dessa situação aí, os deputados, vários parlamentares já convocaram o ministro do TCU, esse ministro, para prestar esclarecimento, uma vez que ele pelo teor do áudio, ele deixa claramente que defende um tipo de golpe, ou seja, um atentado ao Estado democrático de direito. Então, é uma coisa muito grave o que ele defende. Então, isso está, inclusive, na Constituição, que nenhuma figura pública, assim, por exemplo, que faz parte do poder público aí, como nenhuma pessoa pode defender um atentado contra a Constituição, contra o Estado democrático de direito. Então, quem fizer isso será punido, será criminalizado, será punido na forma da lei. Então, é uma situação muito grave essa do ministro. Então, diante dessa situação, desse ministro do TCU, uma ala do Supremo Tribunal Federal já, inclusive, defende a ideia, né? Acho que já conversou, alguns ministros já conversaram com ele, que ele peça o afastamento, que ele peça uma licença, que ele se afaste do Tribunal de Contas, porque o que ele fez é muito grave. Tem uma notícia aqui da jornalista Bela Megali, que ela já disse que ele pediu um afastamento, não é? Ela diz que a ala do Supremo defende afastamento de Nardes do TCU após áudio com teor golpista. Uma ala do Supremo Tribunal Federal considera que o ministro do Tribunal de Contas da União, TCU, Augusto Nardes, deveria pedir afastamento de seu cargo após gravar um áudio com declarações de teor golpista. A avaliação é que, mesmo com a tentativa de neutralizar o estrago com a divulgação de uma nota para amenizar suas falas, o teor é inegavelmente grave. E aí diz mais: o recado de membros do Supremo Tribunal Federal chegou a ser dado diretamente a Nardes no áudio divulgado na noite de domingo pelo jornal Folha de São Paulo. Nardes diz ter informações sobre um movimento forte nas casernas e que o país deve estar preparado para viver nas próximas horas, dias ou semanas um confronto decisivo. Nardes afirma ainda que fez sua parte durante o processo que culminaria no impeachment da então presidente Dilma Rousseff em 2016, ao julgar as contas do governo federal. É o mesmo ministro que julgou as contas da Dilma, né, e que considerou ela culpada. O ministro do Supremo relatou a pessoas próximas
que chegou a ter uma conversa dura com Nardes, na qual disse que ele deveria se licenciar e não podia levar para dentro do TCU um discurso golpista. A saída vista por essa ala da corte como ideal, entre aspas, é que o ministro peça afastamento do Tribunal de Contas por iniciativa própria. A leitura sobre a gravidade das declarações de Nardes é compartilhada entre os membros do próprio TCU. Ele já havia pressionado colegas da Corte de Contas a não se manifestarem com declarações sobre a lisura das urnas e de apoio ao Tribunal Superior Eleitoral. Então essa é a notícia aí do TCU. E além dessa, aí tem exatamente, diante dessa gravidade, esse ministro sabe que foi muito grave o que ele cometeu, então ele já pediu, inclusive, uma licença até para se livrar dessa pressão, na verdade, né, para se livrar dessa pressão e até para não comparecer, quem sabe, não comparecer à Câmara Federal para dar explicações, uma vez que ele foi convocado para isso, né? Então ele foi convocado para isso. Então a notícia que tem aqui no UOL, deixa eu ver aqui, a notícia que tem aqui no UOL sobre esse pedido aqui, ó, ministro do TCU sai de licença médica após áudio com teor golpista ter sido divulgado. E aí, essa a notícia. Vamos ver aqui. Ministro do TCU pega licença médica após áudio com teor golpista. Notícia aqui da Carolina Brígido, né, e Paulo Roberto Neto, do UOL, Brasília. O ministro Augusto Nardes, do TCU, Tribunal de Contas da União, informou a colegas que pegou um período de licença médica a partir de hoje, um dia depois da divulgação de um áudio em que enviou para amigos com teor golpista, segundo apurou o UOL Notícias. A reportagem questionou o tribunal sobre os motivos do afastamento por licença médica e por quanto tempo Nardes ficaria afastado e aguarda resposta. Então é isso aí. Mais cedo o ministro divulgou uma nota e disse que lamenta profundamente a interpretação que foi dada sobre um áudio despretensioso, gravado apressadamente e dirigido a um grupo de amigos. Olha só, ele diz que é despretensioso e o teor tem um áudio aí de, acho, mais ou menos 8 minutos, né, como eu vi. E, na verdade, ele defende essa movimentação golpista, né? Só que, por isso que essa nota não livra ele dessa situação aí, desse crime que ele cometeu. Para que não parem dúvidas, esclarece que repudia peremptoriamente manifestações de natureza antidemocrática e golpistas e reitera sua defesa da legalidade das instituições republicanas, disse a nota. Ontem, a Folha de São Paulo revelou que o ministro gravou um áudio com teor golpista enviado por WhatsApp, em que afirma que está acontecendo um movimento muito forte nas casernas e que é uma questão de horas, dias no máximo, uma semana, 2, talvez menos do que isso, para que ocorra um desenlace bastante forte na nação, de consequências imprevisíveis. Eu não posso falar muito, diz ele. Sim, tenho muitas informações, queria passar para ti, ele falando com um amigo, para o teu time do agro, que eu conheço todos os líderes, diz, a gravação produziu um mal-estar interno no TCU e também em outros tribunais superiores. A deputada federal Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, presidente do partido, e o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, um dos emissários de Lula para lidar nos tribunais de Brasília, cobraram explicações de Nardes. Randolph ainda apresentou um requerimento para convocação do ministro para depor nas comissões de direitos humanos e de transparência, governança, fiscalização e controle e defesa do consumidor no Senado. Então está aí, de fato, esse ministro do TCU, Augusto Nardes, cometeu um grave crime contra o Estado Democrático de Direito, né, porque aí ele, nesse áudio, defende
na verdade, uma movimentação golpista, e aí, por isso que ele já está pedindo aí uma licença, né? Ele é aconselhado a pedir afastamento, de fato, do Tribunal de Contas da União, porque aí ele deve ser julgado e deve ser condenado pelo crime que ele cometeu. É isso aí. Dê sua opinião sobre esse assunto.